Olá, meus queridos, bem-vindos ao nosso estudo bíblico Apocalipse e Revelações de Esperança. Hoje nós vamos estudar a lição número 7. Até aqui nós já estudamos 6 lições e você que talvez esteja tendo o seu primeiro contato com este material, talvez você esteja assistindo o primeiro vídeo hoje. Eu quero dizer a você que nós já temos aí 6 vídeos gravados. São vídeos simples, mas o nosso objetivo aqui é estudarmos juntos a Palavra de Deus. É a oportunidade que você tem de conhecer o livro do Apocalipse, conhecer a boa nova do Evangelho, a mensagem de Jesus Cristo no livro do Apocalipse e em toda a Bíblia, claro, para abençoar você e a sua família. Então você que está assistindo hoje pela primeira vez este vídeo, eu quero convidá-lo a assistir os outros 6 vídeos. Tá bom? E também ter este material na sua casa, porque este aqui é o nosso guia de estudos, Apocalipse, Revelações de Esperança. Você pode estar aí pedindo que nós teremos o maior prazer de enviar para você. São 21 lições, ok? Hoje nós vamos estudar a lição número 7. É importante que você tenha o contato com as outras 6 lições, com os outros 6 vídeos que eu já gravei aqui. Em nosso vídeo anterior, nós estudamos sobre a volta de Jesus, quando tudo será resolvido. Foi a lição de número 6. Nós aprendemos aqui que a volta de Jesus é uma verdade bíblica. A volta de Jesus vai acontecer. Ela vai acontecer em breve. Nós aprendemos que não podemos marcar datas para a volta de Jesus. Nós não sabemos o dia, não sabemos a hora, não sabemos o mês, não sabemos o ano. Nós aprendemos também a forma como Cristo vai voltar, todo olho verá, será algo glorioso. Também aprendemos na Bíblia que alguns sinais deveriam acontecer antes da segunda vinda de Cristo. Como, por exemplo, nós lemos em Mateus no capítulo 24 sobre os terremotos, fome em vários lugares. Também nós descobrimos sobre alguns sinais que deveriam acontecer antes da segunda vinda de Cristo, sinais do mundo religioso, sobre os falsos profetas e os falsos cristos, também no livro de Mateus, no capítulo 24, e principalmente sobre os falsos cristos. Eu frisei bastante em nosso vídeo anterior, citei aqui alguns nomes de homens que se levantaram dizendo ser o Cristo, e o objetivo deles foi arrebanhar muitas pessoas ao redor do mundo, acreditando que estas pessoas, estes homens, eram a reencarnação de Cristo. E a reencarnação, a doutrina da reencarnação, não é uma doutrina bíblica, não é um ensinamento bíblico, porque a Bíblia não ensina sobre reencarnação, sobre uma pessoa que fica reencarnando várias vezes. Mas a Bíblia fala sobre a encarnação, mas a encarnação de Jesus Cristo. E esta é uma verdade bíblica. Cristo ele encarnou uma vez, depois da queda de Adão, milhares de anos depois, ele veio aqui, encarnou, nasceu, viveu entre nós para nos resgatar. Agora, reencarnação não é uma doutrina bíblica, então a ideia de um Cristo reencarnando em diferentes pessoas não é um ensino bíblico, mas a Bíblia já nos alerta de que antes da segunda vinda do verdadeiro Cristo, irão surgir falsos cristos, e esses falsos cristos, eles dizem ser a reencarnação, mas repito, a reencarnação não é um ensino bíblico. E aqui eu quero fazer uma correção, porque em meu vídeo anterior, quando eu estava explicando sobre esses falsos cristos que têm se levantado, eu acabei usando a palavra encarnação, corrigindo, a palavra certa é reencarnação. Esses falsos cristos se dizem a reencarnação de Cristo, mas no entanto eles são falsos, porque a Bíblia não ensina sobre reencarnação, ok? Então nós aprendemos muita coisa importante sobre a segunda vinda de Jesus. Ele está vindo em breve para então pôr fim ao pecado, ao sofrimento humano, pôr fim ao poder de Satanás, ao poderio de Satanás. Mas hoje, em nosso estudo, em nosso guia de estudos, nós iremos estudar sobre a lição número 7. E eu quero que agora você, meu amigo, minha amiga, você que tem me acompanhado desde o primeiro estudo, você que ganhou de presente aí este guia de estudo aqui, ó, pegue ele aí, em nome de Jesus, pegue o teu guia de estudos,
Vamos juntos aqui recapitularmos, porque eu creio que você já estudou aí na sua casa, você já respondeu as perguntas, agora é o momento de nós recapitularmos junto o estudo número 7. Pegue teu guia de estudos, pegue a tua Bíblia e juntos então vamos recapitular o estudo de hoje. Mas antes, vamos orar ao Senhor Deus para que Ele conduza o nosso estudo. Pai, em nome do Senhor Jesus, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concede de, neste momento, estudarmos a Tua Palavra. Fale ao nosso coração. Eu oro para que o Senhor possa abençoar cada pessoa que está neste momento assistindo a este vídeo, através do celular, através do notebook, que Teu Espírito abre a mente desta pessoa, o coração desta pessoa para o estudo que teremos agora. Em nome do Senhor Jesus que oramos. Amém e amém. Querido, em nosso estudo de hoje nós vamos aprender sobre o que vai acontecer depois da segunda vinda de Cristo. O que vem depois? O que o livro do Apocalipse e a Bíblia tem a nos dizer sobre isto? É sobre os 1000 anos de paz. Nós cremos que Jesus, ele vem para colocar fim ao sofrimento humano, para então, de uma vez por toda, ele colocar fim à ação do inimigo, de Satanás, para colocar fim ao pecado, mas Cristo ele também vem para então recompensar todos de maneira justa, e ele dará o céu e a vida eterna como prêmio àqueles que fizeram um compromisso com seu Filho Jesus Cristo, aqueles que entregaram a sua vida a Jesus Cristo, que aceitaram o Evangelho, que são de Jesus, que estão salvos. Jesus então, ele dará o céu e a vida eterna. Mas aos demais, aqueles que não aceitaram a Jesus Cristo, aqueles que não confessaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador, que não se entregaram a Ele, mas infelizmente tornaram-se pessoas infiéis a Deus, essas pessoas elas serão julgadas, condenadas, inclusive Satanás, o acusador, o causador de todo mal, será punido por seus atos. Então, nesse estudo de hoje, você vai conhecer sobre um período que a Bíblia chama de 1000 anos. E este período aqui, ele deverá acontecer após a segunda vinda de Cristo. Então vamos, neste momento, procurar entender sobre os 1000 anos em que os fiéis de Deus receberão a sua recompensa, ao mesmo tempo em que o diabo, os seus anjos e todos aqueles que estiverem associados a eles serão julgados e condenados à destruição. Então a nossa primeira pergunta de nosso guia de estudos é: o que ocorrerá com os fiéis mortos quando Jesus Cristo voltar? Nós encontramos a resposta em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, no verso 16 e o verso 17. Eu quero que você abra a tua Bíblia aí, no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, o verso 16 e o verso 17. Está no Novo Testamento. O texto diz a palavra do Senhor: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Uma coisa que nós temos que nos alegrar é que a morte não é o fim. A morte não é o fim. Por causa do pecado de Adão, devido à queda de Adão, a morte ela entrou e ela passou a todos os homens. Então, a certeza que você e eu temos é de que um dia morreremos. Mas se nós morrermos salvos, se nós morrermos em Cristo, a morte não é o fim para nós. Então, o que aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 4, o verso 16 e o verso 17 está nos ensinando é que os fiéis que morreram em Cristo Jesus, por ocasião da segunda vinda de Cristo, elas voltarão a viver. Vai ocorrer aqui, meus amigos, minhas amigas, uma ressurreição. Milhões de pessoas que morreram salvas,
que morreram em Cristo, elas voltarão a viver. E aqui está a diferença, porque as pessoas elas não continuam existindo desencarnadas após morrerem, como algumas pessoas acreditam. Repito, reencarnação não é um ensino bíblico, é um ensino satânico e diabólico, e nós vamos ainda trabalharmos melhor esta questão na Bíblia, em outros estudos. Mas os que se entregaram a Cristo em vida ressuscitarão primeiro. A Bíblia está tratando de uma ressurreição. Então, todas aquelas pessoas que já morreram, que se encontram em suas sepulturas, elas estão em suas sepulturas. Elas não estão em um submundo chamado Hades, em um submundo chamado Inferno. E aí, alguns vão entender aqui o Hades ou o Inferno como um lugar onde há pessoas sendo atormentadas. Não. E tampouco a Bíblia diz que os que se encontram em suas sepulturas, a sua alma já foi para o céu. As pessoas que morreram, elas se encontram em suas sepulturas, elas devem permanecer ali. E por ocasião da segunda vinda de Cristo, aqueles que morreram salvos, aqueles que morreram em Cristo Jesus, então voltarão a viver. Vocês estão compreendendo? Elas voltarão a viver e agora elas terão um corpo glorificado por ocasião da segunda vinda de Cristo. Então aqui é uma promessa maravilhosa. Se nós morrermos hoje, mas se morrermos salvos, voltaremos a viver por ocasião da segunda vinda de Cristo. É o que a palavra de Deus ensina, queridos. Que promessa maravilhosa, ok? E aqui na pergunta de número 2 o que acontecerá com os fiéis vivos quando Jesus Cristo voltar? E aqui é interessante porque assim como a Bíblia diz que nós sabemos que um dia iremos morrer, mas haverá um grupo de pessoas que não vão passar pela morte, não vão experimentar esta morte aqui, esta primeira morte. Elas terão esse privilégio de estarem vivas por ocasião da volta de Jesus. Então haverá uma última geração de pessoas na terra que não vão passar pela morte. Elas vão ver Jesus voltar. E neste grupo que não vai passar pela morte, nós vamos ter aqui o grupo dos fiéis, né? Destes vivos fiéis que aceitaram a Cristo, o Evangelho, estão vivos. E o que vai acontecer com este grupo de pessoas que estarão vivos, né? Esse grupo fiel a Jesus Cristo? O que vai acontecer com eles por ocasião da segunda vinda de Cristo? Nós vamos encontrar a resposta em 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15, do verso 51 até o verso 54. Eu quero que você acompanhe comigo aí. Diz a palavra do Senhor. 51, repetindo, até o verso 54. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Veja que o apóstolo aqui, ele está frisando, nem todos dormiremos. Então haverá um grupo de pessoas que estarão vivas por ocasião da segunda vinda de Cristo. Verso 52. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Que coisa maravilhosa! Eu gosto desse texto aqui, queridos. O que acontecerá com os fiéis vivos quando Jesus Cristo voltar? Então, assim como os mortos que morreram em Cristo
ressuscitarão com um novo corpo, um corpo glorificado. O texto nos ensina que os fiéis vivos serão transformados. Olha só, os que morreram em Cristo ressuscitam ao som da trombeta, ressuscitam com um corpo glorificado, um corpo imortal, assim como Adão lá no Éden, antes da queda, era imortal. Ressuscitam com um corpo imortal, são incorruptíveis, não tem mais agora uma natureza pecaminosa, assim como Adão lá no Éden, antes da queda, também não tinha uma natureza pecaminosa. E agora nós, os vivos, os salvos que estiverem vivos, nós também seremos transformados de um corpo mortal para um corpo imortal, de corruptíveis, agora nos tornando incorruptíveis. Nós não temos agora mais a natureza pecaminosa, somos perfeitos. Então é isto que vai acontecer. Nunca mais doença, nunca mais o envelhecimento, tudo isso fica para trás. Ok? Na pergunta de número 3, o que acontecerá com os ímpios vivos quando Jesus Cristo voltar? Então olha só, um outro grupo agora de pessoas, que são chamadas de ímpios, né? Pessoas ímpias. Agora nós vamos para o livro do Apocalipse. Vamos deixar que o Apocalipse nos responda. É importante que você perceba que nós estamos estudando o livro do Apocalipse, mas toda a Bíblia aqui, ela complementa o livro do Apocalipse. Toda a Bíblia nos ajuda a compreendermos o livro do Apocalipse. Responde o livro do Apocalipse. Então, Apocalipse, no capítulo 6, no verso 16 até o verso 17, nós encontramos a resposta sobre o que vai acontecer com os ímpios quando Jesus Cristo voltar. E aqui, a pergunta 3 é sobre os ímpios vivos. Repito, haverá então uma última geração de pessoas vivas que não passarão pela morte. E esta última geração são dois grupos de pessoas. O primeiro grupo é o grupo dos vivos salvos, que aceitaram a Cristo. Agora aqui, o segundo grupo é o grupo dos ímpios, é o grupo das pessoas que não aceitaram a Cristo, estão vivas, não passaram pela morte e vão ver Jesus voltar. O que vai acontecer com essas pessoas aqui? Apocalipse capítulo 6, o verso 16 e o verso 17, diz a palavra do Senhor. E disseram aos montes e aos rochedos: cai sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Amigos, olha só, interessante. A vinda aqui de Cristo nas nuvens do céu será uma ocasião de muita alegria para um grupo de pessoas. Para aqueles que amaram a Cristo, que se entregaram a Ele, que foram fiéis a Ele. Só que agora aqui, nós lemos no livro do Apocalipse, no capítulo 6, do verso 16 e 17, que será para um outro grupo de pessoas motivo de terrível desespero e angústia. É um grupo de pessoas que não entregaram suas vidas a Cristo. São pessoas que ouviram o Evangelho, ouviram a Boa Nova, mas rejeitaram. Disseram não para as verdades da palavra de Deus. Disseram não para Cristo. Agora elas estão vendo Jesus voltar. Aquilo que elas chamavam de isso é mentira, isso é uma fábula desses crentes, Jesus não existe, a Bíblia é um livro mentiroso, Jesus, esse aí nunca ressuscitou, então você acha que ele vai voltar um dia? Isso é mentira. Nós nascemos, morremos, deixamos de existir e assim é a vida. O cristianismo é uma mentira, é uma fábula. Agora essas pessoas, elas estarão contemplando o poderoso Jesus Cristo voltando. E agora elas percebem que elas estavam enganadas. Elas rejeitaram a verdade. Elas rejeitaram Cristo. A angústia, o terror começa agora a tomar conta dessas pessoas porque elas decidiram viver sem Deus. Então elas começam a pedir para que os rochedos e os montes caiam sobre elas. Elas aqui agora vão procurar a morte. Elas vão tentar fugir da presença do Todo-Poderoso. Será um dia terrível para aqueles que negaram a Cristo, que não aceitaram o Cristo.
mas será um dia de alegria para aqueles que aceitaram a Cristo. É por isso que neste momento eu falo ao teu coração, meu amigo, se você ainda não se entregou a Cristo, o que é que você está esperando? Entregue-se a Cristo. Você só tem a ganhar com Cristo, porque Ele já conquistou na cruz do Calvário a tua salvação. Então, receba a salvação, desfrute da salvação em Cristo, seja justificado em Cristo, viva uma vida plena em Cristo e siga feliz, sabendo que sim, teremos problemas neste mundo, mas siga feliz, se preparando para em breve encontrar com Cristo. Na pergunta de número 4, o que acontecerá com os ímpios mortos? Porque já vimos que os que já morreram aí, os que já estão mortos, há dois grupos de pessoas mortas também. Há aqueles que morreram em Cristo, morreram salvos, que vão ressuscitar ao som da trombeta por ocasião da segunda vinda de Cristo. Eles ressuscitam primeiro e eles ressuscitam com o corpo glorificado para se unirem ao grupo dos vivos salvos, para então subirem para o céu. Mas e aqueles que morreram que não aceitaram a Cristo, esses mortos? O que vai acontecer com esses mortos aí? A Bíblia responde, Apocalipse capítulo 20 e o verso 5. Vamos lá. Capítulo 20 e o verso 5. Diz a palavra do Senhor: os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Então, olha que interessante. Por ocasião da segunda vinda de Cristo, meus queridos, não é todo mundo que vai ressuscitar. Não. Não é todos os mortos que ressuscitam. Somente ressuscitam por ocasião da segunda vinda de Cristo os que morreram em Cristo. É por isso que lá diz, nós lemos em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, verso 16 e verso 17, que os que morreram em Cristo ressuscitam primeiro. Agora aqui no livro do Apocalipse, no capítulo 20, o verso 5, diz que o restante dos mortos, então aqueles que não fazem parte do grupo dos salvos, ou seja, aqueles que morreram em Cristo, são então este restante dos mortos. Esses vão permanecer mortos. E quando é que eles então vão ressuscitar, Anderson? Só vão ressuscitar após os 1000 anos. Aqui é importante. O que é estes 1000 anos aí que está escrito no livro do Apocalipse? Vamos adiante para entendermos. Pergunta 5. Para onde irão os salvos após a segunda vinda de Cristo e quanto tempo eles permanecerão ali? Capítulo 6, do verso 20 de Apocalipse. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, reinarão com ele os 1000 anos. Então, para onde é que vão os salvos? Presta atenção, os salvos, os que morreram em Cristo, ressuscitam primeiro. E aí vão se unir com o grupo dos salvos, os vivos, que não passaram pela morte, e essa grande multidão. Então vai para onde? Vai para o céu. Então sobe com Cristo, com os milhões e milhões de anjos, e vão reinar com Cristo durante 1000 anos no céu. Está percebendo aqui? Mas olha o que me chama a atenção no texto, diz que bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Querido, se nós morrermos hoje, morrermos salvos, bem-aventurados somos, porque nós morremos em Cristo e morremos salvos. Por que, Anderson? Porque nós teremos aqui, nós vamos ressuscitar na primeira ressurreição. Temos parte na primeira ressurreição, porque o restante dos mortos, aqueles que não morreram salvos, não têm parte na primeira ressurreição. Só vão ter parte na segunda ressurreição. E a segunda ressurreição só vai acontecer após os 1000 anos. É depois dos 1000 anos. E já lemos aqui que os salvos de todas as épocas vão subir. Quando eu falo assim, o salvo de todas as épocas, meus queridos, estou falando dos salvos que morreram em Cristo, agora são ressurretos e vão se unir com o grupo daqueles que não passaram pela morte, né? O grupo dos vivos salvos, agora vão para o céu e 1000 anos estarão no céu reinando com Cristo. E somente após estes 1000 anos que os que ficaram para trás, aqueles que já estavam mortos, somente após os 1000 anos é que eles vão ressuscitar. E esta segunda ressurreição aí não é uma segunda ressurreição boa não, querido.
não é uma ressurreição boa. E você vai descobrir sobre isso daí. Agora, pergunta 6. Qual será a atividade dos salvos durante os 1000 anos? O que é que nós vamos fazer no céu? O que é que os salvos estarão fazendo no céu após a segunda vinda de Cristo, neste período de 1000 anos? Verso 4 do capítulo 20 de Apocalipse. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Essa nossa ida ao céu, durante estes 1000 anos que vivermos ali no céu com Cristo, tem um objetivo. O profeta diz que ele viu tronos, e destes tronos se assentaram aqueles que foi dada autoridade de julgar. Quem são estes que vão receber autoridade de julgar? Queridos, são todos os salvos, todos os seguidores de Cristo, os que morreram em Cristo e ressuscitaram primeiro, por ocasião da segunda vinda, e aqueles que estavam vivos, mas foram fiéis a Cristo. É este grupo grande de salvos, essa grande multidão de salvos, que agora está no céu, estão ali por 1000 anos e receberão autoridade para julgar. Para julgar quem? Quem é que eles estarão julgando? Os santos hão de julgar o mundo. 1 Coríntios capítulo 6, verso 2. Nós vamos então julgar junto com Cristo todos os que ficaram para trás, todos os perdidos, todos aqueles que não aceitaram a mensagem da salvação. Queridos, vamos entender no céu, nesses 1000 anos, por que é que milhões de pessoas ficaram para trás, por que milhões de pessoas vão se perder, por que fulano, cicrano não estão ali no céu. Nós vamos entender, vamos compreender ali a justiça de Deus, tudo que Deus fez para salvar aquela pessoa, mas aquela pessoa negligenciou, ela rejeitou. Os livros, os registros serão abertos. Nós ainda vamos estudar sobre isso aqui, sobre os livros, os registros no céu. Então ficará claro que cada pessoa que ficou para trás, cada pessoa que então se perdeu, ela se perdeu porque ela quis, porque ela negligenciou, ela disse não ao Evangelho. Então nós julgaremos, nós vamos compreender o porquê que milhões de pessoas não se salvaram. Julgaremos também o diabo e seus anjos. Então é este o trabalho que os santos, os seguidores de Cristo, os salvos em Cristo, essa grande multidão estará fazendo no céu durante os 1000 anos. Eu gostaria de ler ainda com vocês 1 Coríntios, eu citei, então quero ler 1 Coríntios capítulo 6. Vamos lá, queridos, está no Novo Testamento. 1 Coríntios capítulo 6. Você que está me acompanhando, você que está me ouvindo, vamos ler capítulo 6 e o verso 2. Olha só que extraordinário, isso aqui é um ensinamento verdadeiro. A Bíblia ensina que essas coisas vão acontecer, meus amados. Capítulo 6 e o verso 2. Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis, verso 3, não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas desta vida. Então olha aqui, 1 Coríntios 6, 2 e o verso 3, está nos mostrando que os santos hão de julgar o mundo. Então nós estaremos lá no céu durante 1000 anos, com Cristo, ali, julgando o mundo, julgando Satanás, os anjos caídos, julgando todos aqueles que ficaram para trás. Por que eles se perderam? Então nós vamos entender, vai ficar muito claro para nós que Deus é justo, ok? Pergunta número 7. Como é que a terra vai estar então durante esses 1000 anos? Será que enquanto os salvos estiverem lá no céu durante 1000 anos, como é que vai estar a terra? Será que haverá pessoas vivas? Será que aquele grupo, o grupo lá dos vivos, dos ímpios, daqueles que não aceitaram a Cristo, né? Daquele grupo que não passou pela morte? Eu disse que
do grupo que não vai passar pela morte, na verdade são dois. É o grupo dos salvos e tem o grupo dos perdidos. Então, este grupo de perdidos que não passa pela morte e vê Jesus voltando em glória, o que vai acontecer com eles? Você se lembra que nós lemos em Apocalipse que eles vão pedir para que os montes e os rochedos caiam sobre eles, porque eles vão querer se esconder da face, da presença de Cristo? O que acontece com eles, meus queridos? Vamos ler Jeremias capítulo 4. Está lá no Antigo Testamento. Como é que vai estar a terra durante os 1000 anos? Será que vai estar cheia, movimentada, festa, balada? Será que as grandes metrópoles estarão de pé? Será que a cidade de Cáceres, onde eu moro, ela estará de pé? Será que a sua cidade vai estar de pé? Como é que vai estar o mundo? Olha só o que diz aqui, o profeta Jeremias, lá no Antigo Testamento. Quero que você procure aí. É importante lermos esse texto, capítulo 4. O verso 23 até o verso 26. Diz o profeta Jeremias. Repetindo, capítulo 4. Perdão, estava aqui num capítulo diferente. Capítulo 4 e o verso 23 até o verso 26. Diz a palavra: Olhei para a terra, e ei-la sem forma e vazia, para os céus e não tinham luz. Olhei para os montes e eis que tremiam, e todos os outeiros estremeciam. Olhei e eis que não havia homem nenhum, e todas as aves do céu haviam fugido. Olhei ainda e eis que a terra fértil era um deserto, e todas as suas cidades estavam derribadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Olha só como é que vai estar o planeta Terra depois da segunda vinda de Cristo. Enquanto os salvos estão lá no céu, reinando com Cristo por 1000 anos, sentados em tronos, julgando toda a humanidade que ficou para trás. A humanidade, aquele outro grupo que não aceitou a Cristo, que está perdida. Como é que vai estar a Terra? Vai estar deserta, completamente vazia. Não há mais cidades, não há Cáceres, não há São Paulo, não há Nova York, não há Dubai, não há Cidade do México, não há Rio de Janeiro, não há Londres, não há nada. Não há mais plantas, não há mais árvores. Tudo foi destruído por ocasião da segunda vinda de Cristo. Se a terra está deserta, então nós compreendemos que aqueles que estavam vivos por ocasião da volta de Cristo, que não foram salvas, ou seja, estes ímpios vivos, eles estarão mortos. Eles vão se unir àquele outro grupo dos mortos, que já estavam mortos mesmo, que não ressuscitaram por ocasião da volta de Cristo. Então, lembram-se? Só vão ressuscitar depois dos 1000 anos. Então, percebam, este grupo de vivos perdidos morrem com a manifestação para a sepultura. Ali já estão na sepultura aqueles que não ressuscitaram por ocasião da segunda vinda de Cristo, porque não morreram salvos, não morreram em Cristo. Então a terra está deserta. Ela está deserta. Não tem ninguém. Mas será? Mas será que não vai ficar ninguém aqui, Anderson, vivo durante estes 1000 anos? Vamos voltar para Apocalipse capítulo 20, meu querido. Capítulo 20 de Apocalipse, do verso 1 até o verso 3. Capítulo 20, do verso 1 até o verso 3. Olha só. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Olha só, lançou no abismo, fechou e pôs sobre ele um selo, para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Então, quem é que vai ficar aqui na terra durante os 1000 anos? A Bíblia diz então que aqui durante os 1000 anos, somente Satanás e os seus anjos caídos estarão aqui ou permanecerão na terra
vivos. Por quê? Olha só que interessante. A Bíblia aqui, o livro do Apocalipse, no verso 1, diz que um anjo, desce do céu, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente e segurou o dragão. Nós já sabemos que o dragão, ou a antiga serpente, esse simboliza Satanás, ou o diabo, e o prendeu por 1000 anos. Essa prisão de Satanás aqui é uma prisão simbólica. É claro que aqui o livro do Apocalipse não está tratando de uma forma literal, que o Satanás será amarrado por correntes. Até porque, meu querido amigo, minha querida amiga, nenhuma corrente pode segurar o diabo. Ok? Ele é um anjo poderoso. Entendeu? Nenhum anjo pode segurar Satanás com correntes. Então aqui, a simbologia do livro do Apocalipse trata de uma prisão circunstancial. Satanás ele está preso aqui por quê? Porque não haverá ninguém na terra para ele tentar. Porque os que já estavam mortos, que não ressuscitaram por ocasião da segunda vinda de Cristo, vão permanecer mortos. Só ressuscitam depois dos 1000 anos. E aqueles que estavam vivos, os ímpios que estavam vivos, que não aceitaram a Cristo, eles vão morrer com a manifestação da glória de Jesus. Então a terra está deserta. Não tem ninguém para o diabo tentar. Acabou para o diabo. Ele não tem autoridade para ir para o céu, para estar ali, próximo dos salvos. Então fica somente Satanás e seus anjos aqui na terra durante os 1000 anos. A única coisa que restará para o diabo e seus anjos é contemplar um reino destruído. Satanás vai poder ver realmente o resultado final do reino dele. Destruição, um caos total, um mundo deserto. Só que a Bíblia agora, na pergunta de número 9, vai nos responder o seguinte: o que ocorrerá no fim dos 1000 anos? Estes 1000 anos vão chegar ao fim. O que vai acontecer? Então no capítulo 20, no versos 6 a 10, encontramos a resposta. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Lembre-se, Jesus morreu para nos libertar da segunda morte. Ele ressuscitou para nos libertar da segunda morte. Então, bem-aventurado é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Ok? Aqueles que já morreram em Cristo, vou repetir de novo, vou frisar isso aqui. Aqueles que morreram em Cristo, bem-aventurados são, porque eles não farão parte da segunda ressurreição e não farão parte da segunda morte. Eles já passaram pela primeira morte, estão mortos, agora graças à ressurreição de Cristo, eles agora vão ressuscitar. Ok? Então, bem-aventurado aqueles que fazem parte da primeira ressurreição. Sobre a segunda morte não vai ter autoridade. Agora, aqueles que vão fazer parte da segunda ressurreição, infelizmente a segunda morte, que é a morte eterna, vai ter então autoridade sobre eles. Então, vou ler de novo, verso 6, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Agora o verso 7, acompanhe comigo aí, capítulo 20 de Apocalipse. Quando, porém, se completarem, os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Verso 10. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, mas também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Então, o que vai acontecer aqui após o fim dos 1000 anos? O que vai acontecer? Satanás, então, agora ele é solto da sua prisão no fim dos 1000 anos. Como assim ele é solto? Eu disse que a prisão dele aqui foi apresentada de forma simbólica, não é uma corrente literal, mas aqui é uma prisão que nós entendemos
circunstancial, ou seja, não há ninguém para ele tentar. Agora, quando encerra os 1000 anos, diz então aqui que ele é solto da sua prisão e começa a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra. Ou seja, agora, meus queridos, os restantes dos mortos, aqueles que não haviam ressuscitados lá na primeira ressurreição, por ocasião da segunda vinda de Cristo, agora elas vão ressuscitar. Agora acontece a segunda ressurreição. Então ressuscitam essas pessoas e também aquelas que estavam vivas por ocasião da volta de Cristo, mas foram mortas com a aparição de Cristo. Estes vivos ímpios, eles agora são trazidos de volta. Eles também ressuscitam. Agora é a segunda ressurreição. É uma multidão. E olha só que o profeta diz que são como a areia do mar. Não dá para contar. O número de perdidos é imenso. Eles estão sobre a superfície do planeta. Agora Satanás, mais uma vez, ele vai seduzir esta multidão de perdidos, com o objetivo de, então, de mais uma vez, enganar este grupo de perdidos. Comece a imaginar pessoas de todas as épocas, de todas as eras, agora aqui neste vasto número de perdidos. Grandes generais, homens maus, homens que fizeram grande maldade, homens fortes. Agora Satanás começa a preparar este exército, começa a seduzi-los mais uma vez, usar estes homens e mulheres, com o objetivo então de tomarem a santa cidade de Deus. Porque o verso 9 diz que eles marcharam pela superfície da terra, com o objetivo de então tomar a cidade santa. Porque o que vai acontecer aqui também, após 1000 anos aqui, após 1000 anos, os santos, os que reinaram com Cristo durante os 1000 anos, vão descer com Cristo na santa cidade, a Nova Jerusalém. E agora a Nova Jerusalém que vai descer ali em Israel. A Nova Jerusalém que descerá ali em Israel. Será estabelecida ali. E agora Satanás tem como objetivo, com essa grande multidão de perdidos, tomar a santa cidade. Ele acha que é capaz de tomar a santa cidade, destruir os santos de Deus. Tudo isso vai acontecer após então o fim dos 1000 anos. Vocês estão compreendendo? Agora, na pergunta número 10 é o seguinte: o que Jesus então fará depois que a terra for purificada pelo fogo? Olha só o que acontece. Capítulo 21. Isso aqui eu quero lembrar uma coisa para vocês que eu esqueci de frisar. No verso 10 diz que no final do verso 9 diz assim, que porém o fogo do céu desceu e os consumiu. Então acontece aqui o julgamento final de Deus. O julgamento final de Deus após os 1000 anos. Satanás e os anjos caídos. E esta multidão de perdidos que é como a areia do mar não podem tomar a santa cidade. E Deus agora ele emite aqui o seu julgamento final. Satanás e seus anjos caídos. E essa grande multidão de perdidos serão destruídos para sempre. Meu querido, nunca mais pecado, Satanás, demônios, morte, sofrimento existirão. E este grupo de perdidos serão destruídos. Porque ninguém pode ser salvo à força. O desejo de Deus é que todo mundo se salve, que todo mundo se volte para Ele. Mas Deus não pode ter você à força. Entende? Se você está aí rejeitando, negligenciando a palavra de Deus, Deus não pode ter este grupo de perdidos aqui morando neste mundo que será restaurado. Mas a solução aqui é agora pôr um fim de uma vez por toda. É destruir estes perdidos. E eles nunca mais irão existir. Mas o que vai acontecer? O que Jesus fará depois que a terra for purificada pelo fogo? Porque quando este fogo descer do céu e consumir todos os perdidos, Satanás e os anjos caídos são destruídos. Este fogo então vai purificar este planeta. O que vai acontecer com este planeta? Capítulo 21 e do verso 1 até o verso 4. Então vi novo céu e nova terra,
Pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a santa cidade, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais a morte. Já não haverá luto, nem pranto nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Olha a promessa de Deus, quando esta terra for purificada pelo fogo, após os 1000 anos, então tudo será novo. Um planeta novo, um planeta restaurado, uma nova terra, um novo céu, querido. O pecado agora é banido para sempre. Satanás não existe mais. Os demônios não existem mais, os anjos caídos não existem mais, o sofrimento não existe mais, o choro vai ser enxugado de nossos olhos, né? Ou melhor, Deus vai enxugar de nossos olhos toda lágrima. Acabou o luto, acabou o pranto, acabou o sofrimento, acabou o terrorismo, acabou a pandemia, acabou Covid-19, acabou doenças, terremoto, tudo que é de ruim, acabou tudo. Agora é tudo novo, tudo novo. Tudo novo. E aí Cristo ele faz um convite para nós neste momento. Olha só qual é o convite dele. Está lá em 2 Pedro, é a nossa última pergunta. 2 Pedro, no capítulo 3, e o verso 11 e o verso 12. Eu quero que você acompanhe comigo a leitura desse texto. 2 Pedro, capítulo 3, verso 11 e o verso 12. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, verso 13, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. E aí o texto, ele continua dizendo aí, apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Queridos, olha só, para encerrar aqui, existem somente 2 possibilidades de destino eterno. Primeiro, estar com os salvos ou com os ímpios. Não tem para onde fugir, amigo, minha amiga. Ou estar com os salvos ou estar com os perdidos, com os ímpios. Devemos agora nos preparar para a segunda vinda de Cristo e tomarmos uma decisão de estarmos do lado certo. Fazemos parte do grupo dos vitoriosos, da grande multidão dos seguidores de Cristo. Eu pergunto, qual é a tua decisão neste momento? Agora, diante do que você já aprendeu até aqui, essa aqui é a 7ª lição. Você já aprendeu sobre a segunda vinda de Cristo. Hoje você está aprendendo sobre os 1000 anos que vão ocorrer após a segunda vinda de Cristo. Qual é a tua decisão? Que decisão você vai tomar agora, neste momento? Eu pergunto para você, você entendeu até aqui que o mal terá fim depois do período dos 1000 anos? Você aprendeu que existem somente 2 possibilidades de destino eterno: estar com os salvos ou estar com os perdidos, com os ímpios, que infelizmente serão destruídos juntamente com Satanás. Você se compromete a viver de acordo com a vontade de Deus, se preparando para a segunda vinda de Cristo, se este é o teu desejo, em nome de Jesus. Ore comigo agora. Pai querido, em nome de Cristo nós oramos. Eu quero que o Senhor abençoe agora essa pessoa que está tomando essa decisão de se preparar para a volta de Cristo. Aprendeu agora sobre os 1000 anos que vão acontecer, esse tempo que haverá após a segunda vinda de Cristo. Que essa pessoa possa tomar agora a decisão de aceitar a Cristo, ser salva, por quando Cristo voltar. E mesmo se ela morrer hoje ou morrer amanhã,
se ela morrer salva, ela vai fazer parte da primeira ressurreição e vai subir com os salvos vivos. E durante anos terão autoridade de julgar com Cristo aqueles que ficarem para trás. Então, que o Senhor possa abençoar essa pessoa agora, nessa decisão importante de salvação. Em nome de Cristo que nós oramos. Amém. Amém. Meu querido, que Deus te abençoe. Nosso estudo foi um pouco longo hoje, mas ele foi muito importante. Em nosso próximo estudo, nós iremos falar sobre o fim da morte. É a lição número 8. Eu te espero. Fique com Deus em nome de Jesus. Amém.